Shalom, shalom, a paz do Senhor, Pastor Paulo Nascimento, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pastor Paulo, gostaria de saber mais da passagem de Mateus 2, que fala a respeito dos magos do Oriente. Esses personagens bíblicos, né, que apareceram aí logo após o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Tem algum outro relato onde esses seres aparecem? A palavra mago não seria aquele que pratica magia? Responde aí para nós, falando de Bíblia. Shalom, shalom, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal falando de Bíblia. E nessa feita eu quero responder o meu irmão Rafael de Campo Grande do Mato Grosso. Gente, muito obrigado pelo carinho, vocês aí de todos os estados da nossa Confederação Brasileira que têm acompanhado falando de Bíblia. E nessa feita, os irmãos lá do Mato Grosso, um grande abraço para o Rafael, toda a sua família e a congregação pela qual ele faz parte. Deus abençoe muitíssimo a sua vida. E ele tem uma expressão aqui de curiosidade no capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo narrado por Mateus. Isso mesmo. Vamos à Bíblia? Porque na nossa tradução a gente vai ler uma coisa. Já na epígrafe diz assim, os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Olha a intenção maldita do Herodes. A falsa adoração. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Meu irmão Rafael, existe um personagem na história, dentro do academicismo judaico, chamado David H. Stern. Ele fez uma compilação de um comentário bíblico judaico do Novo Testamento, que é uma excelente obra, e também a Bíblia judaica. Ele fez 2 grandes tratados. E segundo o rabino Yosef Baruch, o meu amigo, que hoje mora nos Estados Unidos, ele tem uma pauta no seu Instagram, porque a grande confusão é que em alguns escritos dizem que o texto diz reis magos. E você sabia que no original hebraico, porque Mateus, ele escreve para judeus. Ele está mostrando que esse Jesus aqui apresentado, e que a galera agora anda trocando o nome dele,
tem uma genealogia logo no capítulo 1. E que essas pessoas que foram visitá-los são, na verdade, sábios, pois o texto no hebraico, no seu original, e também na prerrogativa do Novo Testamento, do grego, também dá referência de sábios, que aqui, no hebraico, são chamados de Rahamim, ou seja, sábios. Mas quem são esses sábios que vieram do Oriente? De acordo com o contexto, tudo nos mostra que foram judeus persas que guardavam as profecias mencionadas na Torá e nos profetas sobre a vinda do Messias. Veja o que o Rabino Yosef vai dizer. Como fizeram para saber o tempo de seu nascimento? Como judeus que permanecem na Pérsia e não retornaram do cativeiro para a terra de Israel, com Neemias e Esdras, ficando com a rainha Esté e o ministro Mordecai, tinham a Torá, onde registra uma estrela procederá de Jacó e um cetro de Israel. Aqui temos o relato de que a vinda do Messias seria precedida por uma estrela, ou seja, um sinal astronômico, e harmonizaram isso com a profecia do profeta Daniel, que diz: haverá 7 semanas e 62 semanas até o Messias. Ou seja, eles tinham o tempo certo para a chegada do Messias, 68 semanas de anos, ou seja, 476 anos até a chegada do Messias, e calcularam a data e foram honrar o Messias em Israel. Tinham conhecimento religioso, matemático, astronômico e medieval, e é por isso que provavelmente foram chamados de magos. Você vai lembrar que no livro de Daniel, aqueles que trabalhavam com a vidência, ali já eram chamados de magos. Por exemplo, no livro de Números, todo mundo chama Balaão de profeta, hoje, fazendo uma leitura rasa. Mas Balaão era agoreiro, ele era feiticeiro. Se ele estivesse na Pérsia, seria chamado de mago. Ok? Então, apesar da nossa tradução estar dizendo que são magos, é porque a referência mais próxima que traduziram para nós dos sábios, que eram conselheiros dos reis, quando os reis queriam tratar alguma coisa, meu irmão Rafael, então eles eram chamados assim. E aí dá na mesma, eram sábios, eram magos, eram chamados também de videntes, ok? Então, não há uma confusão. Tem até gente que dá nome para esses três aí, como Belquior, Baltazar e um outro nome lá. A Bíblia não está falando do nome, mas da importância do ato de reconhecer a espera da profecia. Um outro ponto de vista é, ao perceber que a profecia está cumprindo-se, eles vão em direção da profecia para reverenciá-lo. E ao chegar, um tumulto tremendo. Por quê? Porque o rei da Judéia é Herodes. E agora tem um novo rei, como é que é isso? Ele fica alarmado. E aí ele tem uma ideia, ó, vem até a mim, vai nas casas diligentemente, porque é um lugar pequeno. E dava para fazer essa conferência familiar, esse levantamento, ok? É ali que fortalece-se a ideia do IBGE. E isso não é uma história nova no meio deles, da história. Eles estão sempre contando as famílias. Isso é uma coisa antiga, ok? E aí o Herodes está pedindo, volta até a mim, porque eu também quero ir adorá-lo. Mas na verdade ele queria matá-lo, porque ele não queria perder o poder. Então, no texto bíblico, alguns chamam de reis magos, outros chamam de magos, mas na tradução do original é Rahamim, ou seja, sábios. Está no plural com o sufixo ima, o iod e mem no final, que é o plural da palavra no hebraico. Muito obrigado, meu irmão Rafael, por enviar essa pergunta para nós. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Grande abraço e saudação de paz para todos os irmãos de Mato Grosso, lá de Campo Grande.
Você pode fazer como nosso irmão Rafael, que está seguindo a gente lá no Instagram, @falando de Bíblia, e enviar também a sua pergunta, ok? E nós aqui do outro lado iremos fazer o nosso vídeo resposta falando de Bíblia.